né? Inclusive, a coisa que eu falei para você que eu queria ler com você. Vai. Olha que interessante isso aqui. Você conhece o iluminismo? Conheço. O iluminismo nasceu lá em 1960, eu acho, né? O pai do iluminismo foi René Descartes. Aí tem John Locke, né? Aí tem Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant. Olha o que eles defendiam. Olha o que eles defendiam. Razão acima da fé, moral sem Deus, liberdade sem limites espirituais, progresso humano autônomo, relativismo moral e rejeição da autoridade bíblica. Todas as escolas que nasceram do cristianismo. Todas as escolas. Tudo bem, você não quer a Bíblia, beleza. Mas eles queriam rejeitar uma coisa que foi criada pelo cristianismo. Você vê a história dos Estados Unidos. Então, assim, na minha cabeça, você pode não concordar com uma coisa. É aquele ditado, vou dar exemplo. Eu falo para todo mundo assim, quer criar a competição trans? Cria. Não tem problema nenhum, mas não bota uma mulher para competir com um homem. Não é justo. Concordo. Acabou. Quer criar? Cria competição, só a favor. Eu voto, a favor, vai, bota lá, deixa ele competir. Mas se ele é X, ele compete com X. Se ele é Y, ele compete com Y. Gente, a gente não pode aceitar certas imposições, né, assim, as pessoas dizem, você, cara, eu sou cristão, mas eu tenho vários amigos muçulmanos, judeus, pessoas que são agnósticos, porque eu sei me relacionar com as pessoas. Agora, a minha responsabilidade dos meus filhos é minha. Lá em casa eu falei assim, pai, meu filho não come açúcar. Mãe, você não pode dar bala pro meu filho. Então, assim, eu criei os meus filhos, né? Coloquei. Mas foi o que eu te falei, eu preparei. Eu lembro que assim, eu vejo os pais e falo assim, filho, e aí, o que você quer para comer? Ah, não quero isso, mamãe. Tá bom, o que você quer? Não era assim lá em casa, não. A Joana pegava assim, ó, tá aqui o prato. Ah, mamãe, não tô com fome. Eu não tô com fome, não. Bota o prato na geladeira, depois esquenta. E meus filhos que tomavam limonada sem açúcar, tomavam como se fosse... Aí minhas tias, nossa, você é malvado, você não bota açúcar na limonada do seu filho. Meu filho tomando assim, vamos ver daqui a 10 anos como é que vai estar o seu neto e como é que vai estar meu filho. Simples, irmão. Não adianta. O que você coloca hoje nos seus filhos, seja o que for, você vai preparar os seus filhos não para o mundo. A gente tem que preparar os nossos filhos para a eternidade. Porque se você... Imagina se o seu pai botasse limite em você. Meu filho, hoje você está aqui, o maior podcast do Brasil. E se a gente não alimentar isso nos nossos filhos... Eu já vi gente falando assim, moleque, você não dá nada para futebol, sai lá. Você não fala assim com o seu filho. Mesmo que ele seja um perna de pau, você fala assim, meu filho, rapaz, você é insistente, né? Que bacana. Acha alguma coisa para você elogiar o moleque. Acha uma qualidade nesse moleque. De repente ele não vai ser um grande jogador de futebol, vai ser um grande engenheiro. Só que hoje a gente vê pais limitando o seu filho. Você não presta para nada, moleque. Larga esse negócio. Não, não fala isso não. Rapaz, você é insistente. Eu gosto que... É isso aí, vai de novo, tenta de novo. O cara nunca passa numa tarefa fasear. Não tem problema. Ele não vai ser um videogame, mas ele vai ser, de repente, um grande escritor. Né? Então, assim, é dessa maneira que eu e a Joana, a gente criou os nossos filhos. Assim, vocês vão ser fantásticos. E, na realidade, todo mundo tem algo fantástico, né? Só que a gente só precisa descobrir. Então, hoje... Minha paixão é mentoria. Eu não falo coach, eu falo mentoria, porque o mentor, ele andou o caminho. O coach nem sempre fez o que ele ensina, né? Ele não abriu empresa, mas ele ensina sobre economia. Mas ele ensina economia, ele é um bom professor. Para mim, coach e mentor... Gostei. Eu sou mentor, então quer me contratar como mentor? Tô dentro. Mas é muito importante eu ver se o meu tempo é válido para você. E eu gostei muito da entrevista que você fez com... ai, meu Deus do céu, meu nome agora... O Flávio Augusto. Cara, que eu admiro demais. O Flávio Augusto falou do 1 milhão, né? Que ele cobrou 1 milhão pro cara. E um cara, ele respondeu 10 reais, né? E é isso aí, cara. Eu digo, eu acho que o Flávio é um mentor. Ele não é um coach, ele é um mentor, né? O Flávio Augusto, eu admiro muito ele, né? Pela história dele, o que ele representa, ele andou o caminho e ele hoje ele cobrou barato 1 milhão, né? Pelo visto, né? Ele mudou o jeito que o cara pensava lá, então... fantástico. Tem coisa que vale mesmo 1 milhão, né?
Bom, Vitor, cara, obrigado demais por vir aí. A gente tinha que marcar uma outra pra gente, sei lá, ir mais a fundo no lance das lutas, que a gente falou de uma porrada de coisa hoje, mas obrigado demais pela presença aí, cara. Igor, Obrigado por vir. eu faço questão de voltar aqui. Eu queria um dia, de repente, voltar aí, eu, Joana e as crianças, cara. Acho legal, pode ser. Porque, cara, eu falo para meus filhos, cara, faz um podcast, cara, divide o que vocês estão vivendo, fala, porque o jovem, então eu queria deixar essa mensagem para os jovens. Você que é jovem, não usa essas plataformas maravilhosas. Eu estou fazendo, inclusive, live no Kik, está sendo super legal. Você conhece o Kik? Essa plataforma? Eu estou fazendo todo dia 1 hora, né? Treinamento, eu falei que eu ia fazer até a minha ida pro. Eu vou ser consistente. É difícil, porque você tem que ser consistente, né? Importante, na internet, tem que ser consistente, né? E às vezes você fica lá, às vezes deu 10 pessoas, às vezes dá 500, às vezes dá. Assim, consistência. Eu queria dividir um pouco da minha vida com as pessoas. Mas eu encorajo você, jovem, a usar as plataformas para trazer uma informação, algo que vai gerar o que você acredita que possa mudar o seu país, que possa mudar os hábitos das pessoas, né? E não faça nada por uma troca somente, né? Vamos supor, porque quando você faz algo, eu falo que na Bíblia fala que o dinheiro é considerado Deus. Jesus não falou que o diabo é considerado Deus, que o demônio, não, ele fala que o dinheiro. Então é o seguinte, o dinheiro, a Joana fala a verdade, Vitor, o dinheiro mostra onde está o seu coração, ela revela a pessoa. Às vezes a pessoa é humilde, ela ganha dinheiro, ela fica arrogante. Não, ele sempre foi arrogante, o dinheiro só revelou quem ele era. Concordo. Então assim, e você pode falar isso mais do que ninguém. O segredo da internet, o segredo das plataformas é o que a gente pode fazer para mudar o mundo, ajudar as pessoas a terem acesso, né, entendimento e principalmente notícias. Não venda uma notícia só para ter um like. Não faça um vídeo só para ter isso. As pessoas hoje elas estão perdendo as amizades, mas não estão perdendo. Então, assim, às vezes você vai ter que proteger alguém. Você não vai postar certa coisa, você não vai fazer isso, né? Porque você não gostaria que fizesse com você. Então, assim, se a gente pensar assim, a gente vai poder usar todas as plataformas. E a gente vai poder começar a gerar como é que a gente monta o behavior, porque os números de suicídio, né, o número de depressão, porque as pessoas estão sendo bullying, né? É por isso que eu falo, ter um cuidado muito fino, um tato muito fino do que a gente faz. Você jovem, você tem que se inspirar. As pessoas têm que achar alguém como mentor. E cuidado com esses caras que ensinam muita coisa, que não tem um DNA, sabe? Não tem um histórico bacana. Então, assim, busquem pessoas que possam te ajudar nesse caminho que você acredita que é certo. Boa. Concordo contigo, cara. Ó, você que tá assistindo aí, segue o Vitor Belfort, vai deixar tudo facinho pra vocês aqui no comentário fixado. Você chega lá com um clique só e aí você vai ficar por dentro, inclusive, das lives que ele faz lá na Kik, tá? E outra coisa, falar do podcast meu da Joana que a gente tá lançando, né? Fala aí. É o Um Casamento a 3. E a gente fez isso porque um casamento tem que ser sempre a 3. Tem que ter Deus no meio. Não, é no centro. Ele é o primeiro. Ele nunca é o segundo e o terceiro. Eu falo que quando a gente casou, a gente entendeu isso, demorou um pouco. Ele é o primeiro, né? Assim, Um Casamento a 3 é bem legal porque a gente vai falar os 2 primeiros meses, a gente contando todas as nossas lutas, todos. Cara, a gente falava em separação desde o início. Então vamos separar. Então vamos separar. E assim, eu fico imaginando assim, hoje, eu falo, Joana, a gente é o errado, o que deu certo. Vamos dividir isso. Ela teve essa ideia, ela falou, Vitor, vamos fazer esse podcast. Eu falei assim, vamos. Acho maneiro. Então, assim, é bem legal. A gente depois quer receber você e a sua esposa lá, porque o casamento, ele é o fruto de uma sociedade. Com certeza, e muita coisa... Eu também tenho consciência que se não fosse a minha mulher, eu não tava aqui também. Isso é maluquice, né? É estranho, porque às vezes a gente acha que a gente alcança os lugares sozinho, ou que a gente é capaz de fazer um monte de coisa. A grande verdade, e isso eu fui entendendo com a maturidade, que isso é até uma fraqueza. Se a minha mulher, ou se alguém da minha família não tá bem, me desestabiliza de um jeito que eu fico... Mas você falou a verdade, não é fraqueza, não. Isso é vulnerabilidade, isso é força. Será? Porque isso se manifesta... Vamos lá. Tá esquisito lá em casa, por exemplo. Tá esquisito. Briguei com... A gente não briga mais tem muito tempo, mas a gente, sei lá, não tá do jeito que deveria estar. Eu fico desestabilizado. É ruim pra eu vir aqui fazer o meu programa, inclusive. Sabe? Então eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi.
Cara, isso aí mudou a minha vida. Exemplo, vou te falar agora. Eu e a Joana, a gente teve um... Anteontem a gente aconteceu uma coisa e ela não quis falar comigo. Aham. Até agora eu não falei com ela. Mas o que a gente teve não é maior do que a gente é. Então, entendeu? A gente vai ter problemas. no casamento, Exato. né? A gente vai passar por dificuldade. Mas a gente tem que ter o seguinte: o que vocês são inseparáveis. Vocês são uma corda de 3. Então, exemplo, quando você está em instabilidade, você vai ver aqui para dentro, mesmo tendo isso, você vai lembrar, eu amo a minha esposa, mesmo a gente, de repente, tendo um atrito, isso eu falo para você de casa. Quem nós somos e o que está acontecendo. Então, sempre nós somos mais fortes. E sempre reconhecer o erro. Me perdoe, eu errei, eu falhei. Reconhecimento de que eu errei. Isso é vulnerabilidade. Então, isso é força. Eu falo, cara, você pegar isso, você vira a chave completo. Você nunca pensa que vocês não estão bem, vocês sempre estão bem. Mesmo no meio da luta, vocês estão bem. Você ama ela te ama. É óbvio, é aquele processo, né? Você teve aquele debate e tal. Né? A Joana fala que às vezes ela bota no saco, ela imagina a minha foto, ela tá socando o saco, né? Tá. Mas depois que... Cara, acabou, entendeu? Não tem. O casamento é uma corda de... Não só o casamento, a amizade. É uma corda de 3 dobras. Ela não quebra. Essa aliança, ela não tem fim. Eu não sei quem inventou aquele negócio de aliança que abre e fecha, sabe? Nada a ver, né? Foi alguém que criou separação. Quer separar mais. Então é isso, acho que é essa pegada. Cara, eu te agradeço muito, Igor. Diminui muito a sua história. Adoro o flow. Obrigado, cara. Foi um prazer estar aqui. Eu estava já esperando por essa oportunidade. Que bom que aconteceu. E a gente... É que tu também... Tu vem muito ao Brasil? Não muito, assim. Mas tenho mais. Eu quero fazer muitos trabalhos aqui no Brasil. Esse estúdio desse podcast você vai fazer com a Joana, é lá? É lá. Tá. É lá. Mas a gente vai fazer coisas locais também. Tipo assim, quando a gente vier pra cá, a gente quer gravar com casais que podem contar histórias. Então, porque um casamento a 3 é assim, o que sustenta o casamento? Como é que você vê assim, o que gera conflito no casamento? Cara, quando a gente vai ver, mesmo que as pessoas têm fé diferente, a gente vai ver só as mesmas coisas. Você tem um problema da tampa da privada? Tenho. Quem não tem? A sua mulher já te acordou no meio da madrugada? Falou assim, quase ela cai lá dentro, tudo xixi em volta? Bom. Não acontece? Você já botou toalha molhada e ela reclamou? Vamos lá. Assim, é a mesma coisa. Você deixou a porta aberta e ela tem que fechar a porta do armário? Será? Assim, se você vai ver, cara, a gente passa pelos mesmos problemas. Aí um dia eu chego em casa, a Joana botou um mictório. Eu falei, o que é isso? A gente não tem mais briga, meu amor. Tem uma privada, quando você quiser, você faz o número 2 lá. O número 2, e quando você faz o número 2, você lembra de limpar para não deixar nenhum rastro, né? Então, assim, tem coisas no casamento, né, que você precisa proteger. Entendeu? Foi o que eu falei, ela brinca, fala assim, eu nunca fiz número 2. A gente não faz número 2, né? Então, assim, é engraçado porque o casamento, as coisas pequenas se tornam grandes. E quando a gente começa a ser mais flexível, cara, ser mais... Eu falo que casamento é igual o tênis ou frescobol. Não é tênis, é frescobol. Já viu o frescobol no Rio? Você lembra? Frescobol que era lindo. Sei exatamente. Um atacando, defendendo, aí depois é o outro, ao contrário. Mas a bola não cai. Não tem, eu vou vencer o meu oponente. Vamos manter a bola no ar. E o tênis tem sempre um vencedor, né? O cara comemora. Eu não imagino um cara comemorando. Eu brinquei com o Davi, eu falei assim, Davi, um dia o Davi, a gente brigou, né? Aí o Davi falou assim, quando eu tô errado, ele fala que eu tô errado, né? Inclusive ontem ele falou assim, papai, você tá errado. Eu falei assim, você tem razão. Aí eu falei assim, ele falou, papai, você tá certo. Aí eu falei assim, filhão, a sua mãe precisa ganhar sempre. Porque é o único lugar que eu tenho uma derrota e eu venço. É verdade. Então, tipo assim, é o único lugar, como eu sou muito competitivo, eu falo assim que, para vocês maridos, o casamento não tente ganhar argumento. Não ganha argumento. E sempre tenta, se você tiver que perder, perca. Lembra? É uma virtude.
O casamento é uma vitória, porque a mulher e o homem, eles nasceram seres diferentes. Só que nós, homens, às vezes queremos ditar as regras, né? E assim, tem muito assunto para falar, mas, assim, mas vai ficar para o próximo.